Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos. Hoje falaremos sobre Romanos capítulo 3. No capítulo 2 de Romanos, nós falamos um pouco sobre as obras, sobre as pessoas religiosas, sobre as pessoas que creem que por serem boas, caridosas, elas merecem a salvação, enquanto aqueles que não são merecem a condenação. Nós podemos perceber que não é bem assim que se processa a justiça de Deus, que a justiça de Deus é pela fé. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Romanos capítulo 3, versículo 8, nos diz: por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação de tais é merecida. O que Paulo quer dizer com isso? Algumas pessoas, por conta da afirmação de Paulo de que nós somos salvos pela graça, começaram a propagar: ora, se é dessa forma, por que então fazer o bem? Vamos então fazer o mal. Já que tanto faz fazer o bem como fazer o mal, não é isso que nos salva, vamos fazer o mal. Mas não é isso que Paulo está afirmando, e é exatamente esse aspecto que ele está abordando nesses versículos. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar fazer o bem. Só é importante que nós percebamos que não é o bem que nós pretendemos fazer que nos traz a salvação. E que também não é o mal que alguém faz que necessariamente trará a ele condenação. É importante perceber que o que Paulo está afirmando, ele está afirmando que a salvação é pela fé, que a justificação é pela fé, não pelas nossas obras. Lá na frente em Efésios ele vai dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. É importante que a gente perceba isso. Todos nós, e isso também ele afirma aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 até o 24. Vamos ler junto esses versículos? Ele diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, depois que a gente lê tudo isso, nós somos forçados realmente a admitir que nós pecamos. Não existe pecadão e pecadinho. Tudo é pecado. Existem consequências diferentes para cada pecado, mas todos são pecados e todos nos separam de Deus. Todos os pecados nos afastam de Deus. E a forma que Deus encontrou de nos aproximar dele, apesar das nossas falhas, foi através da salvação dada por Jesus Cristo de forma gratuita. De forma gratuita. Bastando então crer nele para que nós sejamos salvos. Tá certo? Mais uma vez, isso não quer dizer que nós não devamos procurar fazer boas obras. Eu quero inclusive te mostrar aqui um livro que foi muito impactante na minha vida e me ajudou muito a compreender esse aspecto, que é esse livro aqui, ó. Chama-se Discipulado, e o autor dele, Dietrich Bonhoeffer. Esse autor, ele era alemão, né? Ele foi morto no período da Segunda Guerra Mundial por não concordar com o regime nazista. Então ele escreveu esse livro, e nesse livro ele fala sobre graça barata, né? Muitas vezes, quando nós temos esse tipo de pensamento, ora, por que então fazer o bem, já que não é o bem que me salva? Muitas vezes esse pensamento nos leva a baratear
a graça de Deus. E o que é baratear a graça de Deus? Nós afirmamos aqui, Paulo afirma, que não é pelas obras que nós somos salvos, não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, mas houve alguém que pagou um preço altíssimo para que nós tenhamos essa salvação. E essa pessoa que pagou um preço altíssimo foi Jesus Cristo. Ele esteve entre nós, ele aceitou se sacrificar por nós. Ele trouxe sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, todo o castigo que nós merecíamos, ele atraiu sobre ele. Apesar de ele próprio não ter nenhum pecado, ele aceitou morrer, ele foi condenado em nosso lugar, ele morreu e não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz, uma morte muito dolorosa, uma morte demorada, uma morte humilhante. Ele aceitou essa morte, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou dos mortos para nos dar essa salvação. Então nós não podemos achar que a salvação que nós recebemos de forma gratuita é uma salvação barata. Não é, alguém pagou um preço caro. Nós tínhamos uma dívida impagável, nós não conseguiríamos nunca pagar essa dívida, mas alguém se dispôs a pagar essa dívida por nós. Alguém que tinha recurso suficiente para pagar uma dívida impagável por nós, foi lá e pagou essa dívida. E porque ele pagou essa dívida, nós temos hoje que viver a nossa vida por gratidão a essa pessoa que pagou essa grande dívida por nós. Então, se antes nós pensávamos que eram as nossas obras que nos salvavam, que eram as nossas obras que nos garantiam o merecimento para a salvação, e hoje nós entendemos que não são essas obras, por que então viver fazer o bem? Por que então buscar fazer o bem? E hoje nós podemos dizer que nós precisamos fazer o bem, porque nós somos imitadores de Cristo. Porque assim como ele morreu por nós, nós também precisamos morrer para nós e viver por meio dele. É dessa forma que nós temos a vida eterna, né? Nós fizemos aquela oração bem simples de entrega da nossa vida a Jesus, e embora ela seja uma oração muito simples, ela possui efeitos muito poderosos. E um dos efeitos poderosos que ela nos traz é o fato de nós afirmarmos com a nossa boca que nós não temos mais a nossa vida, que nós entregamos a nossa vida a Ele, a Jesus, para que Ele faça com a nossa vida o que Ele desejar. Então, é importante percebermos isso. Devemos fazer o bem, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, faria isso. E nós não devemos fazer o bem segundo a justiça dos homens, mas fazer o bem segundo a justiça de Deus. E onde nós encontramos o bem segundo a justiça de Deus? Na palavra de Deus. Amém? Romanos 3:27 nos diz: onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então é isso que Paulo está querendo te dizer. A tua salvação não é ganha pelo teu merecimento, mas é importante que você faça o bem, é importante que você tenha boas obras. Até porque se você não tiver boas obras, que fé é essa que nós temos que não gera frutos de boas obras, né? É importante não cairmos na tentação de achar que é uma graça que nos leva à salvação e ficou por isso mesmo. Não. Né? A fé sem obras é morta. A palavra também nos fala sobre isso. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Está escrito aqui em Romanos 3, capítulo 31. O que ele quer dizer com isso? Ora, se é pela graça que nós somos salvos, se não é pelo nosso merecimento que nós somos salvos, para que então a lei? Para que então um código de conduta para pautar a nossa vida? Já que não é o nosso merecimento que nos traz salvação,
Por que então se preocupar com a lei? E o que ele está dizendo é que essa graça, é que essa salvação, é que a fé simplesmente confirma o que está escrito na lei. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre a lei e vai ficar com certeza mais claro para você entender. Mas o que eu quero de antemão te dizer é que a lei foi feita e nos foi dada. A palavra, as condutas que a Bíblia nos diz que nós devemos ter, devem ser obedecidas. E devem ser obedecidas porque são a palavra de Deus, porque são a justiça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até logo.